Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, mais uma aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Então, o que nós estudamos até agora, tudo que nós estudamos através do movimento, aquela parte que a gente estudou velocidade, aceleração, distância, tempo, os lançamentos, queda livre, lançamento horizontal, lançamento vertical, lançamento oblíquo, tudo esse que a gente trabalhou com aceleração, velocidade e tempo, né? Essa parte da física a gente chama de cinemática. E agora, começando com as leis de Newton, a gente vai começar numa outra parte da física que se chama dinâmica. A dinâmica ela vai tentar não só estudar o movimento, né? Porque nós estamos esse ano a parte da mecânica estuda o movimento, mas não só o movimento, mas por que o movimento acontece, como que ele acontece, entendendo, tentando estudar essa lei da natureza. Sempre lembrando que a física, certo? Ela não cria leis. Ela é uma ciência que estuda a natureza, os fenômenos da natureza. Então tenta compreender como que acontece, por que acontece, os fenômenos naturais que acontecem na natureza, certo? E as leis de Newton, né? Ficaram muito famosas e são três leis. Hoje a gente vai falar sobre a lei da inércia, certo? Então vamos lá, né? O que essa lei da inércia fala para nós? Que é uma lei da natureza. O que Newton estava observando? Né? Então, que é um postulado que ele deixou. Ele diz o seguinte: a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que se a força resultante sobre um corpo for nula, igual a zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Confira a tradução do enunciado original da primeira lei de Newton. Então, eu queria que vocês depois pesquisassem o enunciado original da lei de Newton, mas basicamente é isso. Mas aqui já, né, a gente, professor, o que quer dizer isso aqui então? Né? Traduzindo, ele quer dizer o seguinte: todo corpo continua, né, tende a continuar em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, certo? Então, se um corpo está parado, ele tem a tendência de ficar parado, que é repouso. Se ele está em movimento uniforme, que é velocidade constante, ele tende a ficar em velocidade constante. Em uma linha reta, certo? A menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, ou ele está em repouso, se o corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. A não ser que tenha alguma coisa que obrigue ele a sair do repouso. Da mesma coisa o movimento uniforme. Né? Ele vai continuar em movimento de velocidade, aquela velocidade, o corpo adquiriu uma velocidade, e aquela velocidade é constante. Ele só vai perder aquela velocidade se algo fazer ele perder a velocidade. Né? E ele vai estar em linha reta também, o corpo ele é direcionado em linha reta, andando numa trajetória retilínea, ele só vai fazer uma curva se tiver algo que obrigue ele a fazer essa curva, que a gente chama de força. Então, quando as forças estão em equilíbrio, o corpo está ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Nós vamos continuar dando exemplos aqui para poder entender melhor. Então imagina o seguinte, ó, uma experiência facilzinha, a gente pega um papel, certo? Papel sulfite, um copo e uma moeda. Aqui tem... e você pega esse papelzinho e puxa bem rápido, né? Bem rápido. Porque a força de aceleração seja bem grande e a força de atrito aqui entre o papel e a moeda seja tão pequenininha que quando tu retirar o papel, o que vai acontecer? A moeda vai cair no copo, se tirar bem rápido. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz aí com talher, tirando uma toalha bem rápida, né? Então a força de atrito, se for bem pequena da moeda, ela vai ficar. E por que ela não acompanha o papel? Porque a força que puxou ali, né, de atrito não foi suficiente para mover ela. Porque se ela está em repouso, ela quer estar aqui em repouso, ela tende a permanecer em repouso. É lógico, ele não tem mais papelzinho para segurar ela, a gravidade puxa ela para baixo. Então todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Outro exemplo, no ônibus, né? Estarei parado no ônibus, tranquilo,
né, esperando o ônibus arrancar, de repente o motorista dá aquela acelerada para frente. Aí tu dá aquele passinho para trás, né? Eu fui lançado para trás. Não, tu não foi lançado para trás. Na realidade, tu estava em repouso e o ônibus foi. A tendência do teu corpo é continuar na mesma posição que estava. Aí tu dá aquele passinho para trás, a força de atrito, eu vou te segurar no banco do ônibus, tu adquirir a mesma aceleração do ônibus. Certo? Tem que ter aquela força de atrito. Então, por um instante, né, por alguns segundos, quando ele arranca, tu tem a impressão de ser lançado para trás. Tu não é lançado para trás. A tendência é ficar no mesmo lugar onde tu estava. Estava em repouso. Ele ficar em repouso. Então o ônibus vai, a tua tendência é ficar. Mas aí tu dá o passinho para trás, segura no banco e vai junto com o ônibus. Certo? Aquele passinho para trás é porque o teu corpo a inércia do teu corpo tende a ficar no mesmo lugar. Todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. É outro exemplo. Né? Vamos ver, ó. Imagina, tu tá no semáforo, né, com um carro, e de repente vem alguém despercebido, tu parando esperado, e bate atrás do teu carro. Olha o que acontece, ó. A tua cabeça, teu corpo estava em repouso, certo? Estava em repouso. Quando o carro bate, ele acelera o teu carro. Mas a tua cabeça, como é articulada, o teu pescoço, né? Como é articulado, ele vai ter a impressão de ser lançado para trás, mas ele não vai ser lançado para trás. Ele tem a tendência de ficar na mesma posição que ele estava. Ele estava parado. A cabeça vai tentar ficar parada, ela está articulada. O encosto do banco vai jogar para frente, né? E então, numa colisão traseira, só olha o que acontece, ó, a importância do encosto de cabeça, né? A tua cabeça estava aqui parada, o carro ganhou uma pancada na parte de trás, a tua cabeça faz isso, ó, porque o corpo se deslocou e a cabeça ela vai logo em seguida. Então, tu pode quebrar o pescoço aqui numa colisão traseira. Por isso que hoje é lei que todos os bancos, né, os 5 passageiros, tenham esse encosto de cabeça. Olha, os carros antigos não tinham isso. Aqueles Fusca antigos, feitos de 47, né, não tinham. É um perigo, né, por causa dessa colisão traseira. Então hoje os carros modernos são obrigados a ter esse encosto de cabeça, regular certinho com a tua cabeça. Então se tu levar uma colisão traseira, né, um carro, ele te protege de tu acontecer esse problema. É a lei da inércia que está agindo aqui. Ó. A tua cabeça estava parada, tende a ficar em repouso. Certo? Vamos ver outro exemplo. Agora vamos ver a inércia de... só voltando lá, né, pessoal? Lembrando que isso aqui acontece também, que eles chamam de efeito chicote também. Certo? Quando tu bate numa colisão frontal. Tu bate, o carro bate, o teu corpo é lançado contra o cinto faz uma força elástica e te joga de novo no banco, e o teu pescoço pode fazer isso também, uma colisão frontal. Tu vai e depois retorna, pode quebrar o pescoço. Né? A importância do encosto de cabeça. Vamos ver um exemplo agora. Então nós vimos em repouso, né? Todo o corpo em repouso, tende a permanecer em repouso. Vamos ver um exemplo de movimento. Então tu está lá em movimento e de repente, né? De bicicleta, tu não vê o obstáculo e bate ali no obstáculo. A tua bicicleta parou e tu é lançado para frente? Não é lançado para frente. Como tu vinha em movimento, continua em movimento. Certo? Se não te agarrar na bicicleta, tu continua o movimento e a bicicleta fica. Né? Quantas vezes aconteceu isso? A gente dá numa pedra com a bicicleta e a gente é lançado, o motoqueiro, né? Um carro corta a frente, ele é lançado para frente. Ele não é lançado para frente. Ele continua com a velocidade que ele vinha. Ele vinha a 80 km por hora, o carro bateu nele, cortou a frente. Se ele não tiver nada que segurar, ele continua com aquela mesma velocidade de 80 km por hora até encontrar alguma coisa que pare ele. Correto? Então, todo o corpo em movimento, ó, nós vimos de repouso. Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Isso aqui é inércia de movimento. Certo? Mesma coisa no skate, né? Uma vez fui andar de skate quase me quebrei por causa disso aqui. Ó. Então tu vai, de repente tu não sabe andar de skate, bate num obstáculo aqui, o skate fica e você vai. Ó. Então, está em movimento, tende a permanecer em movimento, até ter uma força, no caso aqui vai ser o chão, que vai te parar. Certo? Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Uma experienciazinha que a gente faz, a gente pega um carrinho, né, enche de bolinha
e solta ele até bater aqui no obstáculo. O que tu vai ver? Ó? Que as bolinhas lá de cima, que não estão bem presas, né? Elas vão continuar o movimento. O carrinho para e as bolinhas continuam. Lei da inércia, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Legal, né? Ó, então, a importância do cinto de segurança, nesse caso, né? Por causa dessa lei da inércia. Isso já que questões que caíram no vestibular sobre isso, né? Então, você bate, né? E o teu corpo está em movimento, está lá a 60 km por hora, ele vai querer ficar a 60 km por hora. Ou o cinto te para, ou para-brisa, ou o chão, né? Então, a importância do cinto de segurança numa colisão dianteira, né? Do carro, para ele te parar. Olha aí, ó. Aí tem gente que pensa, né, que o airbag ele protege, que esse sistema de segurança ele não precisa ser usado o cinto de segurança. Se engana muito, correto? Porque o cinto de segurança ele age junto com o airbag. Ele é muito perigoso. Isso é uma explosão instantânea em fração de segundo, né? Que acontece. E se tu for lançado contra ele, ele bater no teu rosto também, ele pode te machucar muito e até matar o airbag. Então, tem os carros modernos hoje, esse sistema ele não funciona se você não tiver de cinto de segurança, certo? Porque a velocidade é muito grande de lançamento. Então, ele é um auxiliar do cinto, ele não substitui o cinto de segurança. É uma segurança a mais, mas o cinto é obrigatório. Tem uns carros, como eu falei, né? Eles nem armam o sistema se o cinto não estiver conectado. Olha isso. E linha reta, né? Só olha. Ó. Então, quando tu faz. A tendência quando tem uma velocidade é tu continuar aquela velocidade de linha reta. O que faz você fazer a curva é a força de atrito ó, entre o pneu e o carro. Imagina tu girando uma pedrinha, né? Num cordão. Girando uma pedrinha. Quando o cordão arrebenta, o que acontece com a pedrinha? Ela não gira mais em círculo. Ela sai pela tangente. Porque a tendência do corpo, a velocidade, é andar em movimento retilíneo. Então todo o corpo tende a ter um movimento retilíneo e uniforme. Certo? A não ser que tenha uma força. Correto? Então é isso aí, pessoal. Então, ó, para encerrar, né? Nós vamos falar a mesma frase. Vai ser essa parte desse vídeo. Depois eu vou falar mais alguma coisinha. A frase inicial. Quando a força resultante sobre um veículo, sobre um carro, sobre algo em movimento ou em repouso, ela for igual a zero, quer dizer que as forças que interagem nesse veículo tiver em equilíbrio, certo? Foi igual a zero. Tem duas condições. Ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Imagina o seguinte, você está num carro, né, passeando e tomando um suco com um copo. Se o carro estiver parado, vamos supor, o que você sente? Você sente em equilíbrio. Você está lá e você sente em equilíbrio. Se o carro arrancar de repente, você vai sair fora do equilíbrio. Já existe uma força resultante diferente de zero, certo? Se o carro, né, você estiver em movimento uniforme e a estrada for bem, aquele asfalto que é um tapete, né, um carro bem confortável, e estiver com um copo ali tomando refrigerante, tomando suco, né, tu vai poder tomar tranquilamente. Mas se ele frear, ou alterar a velocidade para frente, acelerar, ou frear, tu já sai fora do equilíbrio. Então, vocês observam bem, se vocês tirar as condições de repouso, né, tu dentro do carro em repouso, ou o carro com velocidade constante e linha reta, a sensação dentro do carro é a mesma. Praticamente a mesma. Só não é a mesma porque o carro não tem aquele conforto, aquelas ondulações da estrada. Mas se é no avião, certo? Se não, você não tiver barulho, não vê nada, você não diferencia repouso de movimento uniforme. Correto? Pessoal, vai ter outra parte do vídeo. Tá certo? Nós vamos parando por aqui. Depois você assiste o próximo vídeo. Para esse vídeo não ficar muito longo. A gente continua. Falou? Valeu. Até o próximo vídeo.